Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estou aqui escondida e escrevendo no meu celular talvez as minhas últimas palavras. Quero contar tudo o que aconteceu. Caso alguém encontre o meu celular e possa entender um pouco do ocorrido. Embora as pessoas já vão saber, mas eu quero deixar aqui a minha marca, um pouco da minha história. É importante. Tudo começou de manhã, quando eu acordei, e enquanto eu estava tomando o meu café da manhã, na televisão ligada, havia entrado uma chamada de emergência ao vivo. Estavam dizendo que havia acontecido um acidente terrível em um laboratório subterrâneo, e muitas criaturas geneticamente modificadas haviam escapado. A emergência falava que era para ficarmos em casa e coisas do tipo. Mas por que diabos estavam criando esse tipo de criatura? Era para aumentar o ego dos cientistas? Era para justificar o apoio de verbas públicas? Meus pais trabalham bastante para pagar uma quantidade abusiva de impostos, justamente para financiar esse tipo de trabalho? Está certo que existem muitos estudos interessantes, como a cura de dezenas de doenças e tal. Mas existe cada estudo porcaria que eu vou te dizer só. Mas deixo claro aqui, eu não tinha pensado isso naquela hora da manhã. Simplesmente, a notícia na minha mente não era na nossa cidade. Era em algum outro estado ou país. Adolescente nunca acha que vai acontecer alguma coisa com ele e com seus amigos próximos. Sempre acontece com os outros, é claro. Mas muitas das vezes, essa arrogância cobra um preço muito caro. No colégio, estava conversando antes de começarem as aulas com a minha melhor amiga Darcy. Ela estava me contando sobre, após as aulas, irmos em uma loja muito chique de roupas que havia aberto há poucos dias. Ela queria dar uma olhada nas jaquetas e nos preços. Eu era de uma família classe média. Vivia confortável. Mas meus pais não tinham dinheiro para gastar essa fortuna toda em roupas. A família da Darcy já. Essa família tinha mais dinheiro. Seus pais às vezes a vinham buscar, com aquele carro que mais parecia uma nave espacial de tão moderno e silencioso que era. E também muito bonito. Quando estávamos sentadas na sala de aula, já nos preparando psicologicamente para as temidas aulas de trigonometria, o alarme da escola soou. Mas não era para o intervalo ou coisa do tipo, que era quando ele sempre tocava. Ele tocou e ficou lá tocando, antes que a voz do diretor, forte e imponente, entrasse em cena. Vou tentar ser breve, caros alunos. Não é motivo para pânico, mas recebemos notícias no mínimo preocupantes dos governantes e pediram calma nessa hora. Mas parece que alguma coisa está solta na cidade. Acredito que ficar na escola é a melhor decisão. Mas ele não chegou a completar a frase. Um barulho estrondoso parecia ter derrubado a sua porta. Ele havia esquecido o microfone ligado. E pudemos ouvir ele gritar. E depois alguns gruídos e sons de algo sendo partido ao meio.
mais gritos, mais sons estranhos de criaturas e depois o silêncio. Eu olhei para Darcy, que estava sem acreditar no que tinha acontecido. Ela achava que era algum tipo de brincadeira, mas foi naquela hora que eu associei a notícia que eu tinha ouvido no café da manhã. Darcy me tirou do torpor. O que o diretor quer com esse tipo de brincadeira? Logo a essa hora da manhã? E foi quando começou uma gritaria no prédio. E eu vi os alunos correndo. Alguns desconhecidos, a grande maioria, na verdade. Não podemos ser amigos de todo mundo, mas eu vi também alguns amigos correndo. Eu estudava no 3º andar do prédio, e no corredor que dava acesso às salas de aula, pude olhar lá para baixo e vi uma dessas criaturas. Era uma espécie humanoide, um pouco mais baixa que um ser humano adulto, mas com uma boca enorme e com dentes afiados. Vi chocada quando ele pulou com uma força brutal e uma rapidez apavorante em cima de um estudante e começou a rasgar o seu pescoço. Ao longe, eu vi uma segunda criatura se aproximando e correndo atrás de alguns alunos, começando a sua matança em particular. Nesse momento, eu e Darcy começamos a correr de volta e nos escondermos na nossa sala de aula, junto com outros alunos. Era a melhor coisa a ser feita. Empurramos algumas carteiras para a frente da porta. A criatura não poderia entrar por ali. Mas, como todo adolescente é gênio para algumas coisas, e tapado para a maioria delas, existiam 3 janelas enormes de vidro em nossa sala de aula. Eu poderia perguntar para quê? Mas essa pergunta tinha vindo justamente nesses momentos de desespero. Na real, era para ventilar e a gente não assar dentro da sala, estudando triângulos equiláteros. Uma criatura pulou justamente pela janela, com o olhar sedento por sangue. Corri muito nessa hora para arrancar as carteiras na frente da porta. Na correria, ela pegou um dos estudantes e depois o outro. Eu e Darcy conseguimos escapar e fechar a porta atrás da gente e corremos para fora do colégio. Parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Mas seria um exagero dizer isso. O mundo era muito grande. Vou me corrigir. O meu mundo virou de cabeça para baixo. Estava vendo a cidade que eu conheço desde pequena, uma bagunça só. Eu estava vendo dezenas de criaturas caçando por todos os lados, como se fosse um ataque coordenado. Cara, quantas criaturas aqueles cientistas idiotas criaram? E com qual intuito? Queriam reduzir a população na marra? Era a ordem dos governantes? Queriam criar um enorme exército e entrar em guerra com algum país vizinho? Nada justifica ter criado isso. E nada justifica o exército ainda não estar nas ruas, com seus enormes tanques atacando mísseis e atirando nesses monstros. Em meio a prédios em chamas e pessoas caindo lá do alto, gritando e pedindo socorro, se espatifando no chão, fazendo um barulho ensurdecedor e jogando sangue para todos os lados, eu vi alguns policiais atirando nas criaturas, mas logo depois sendo agarrados e mortos. A pele dessas criaturas parecia ter alguma proteção muito forte. As balas nem faziam cócegas. A criatura recuava 1 milímetro após um tiro, para avançar logo em seguida. Era absurdo.
Éramos um grupo de 5 agora, correndo por nossas vidas. Poderíamos nos separar, mas tínhamos em mente que era melhor juntos do que separados. Era igual a frase daquele César no filme Planeta dos Macacos. Macacos sozinhos são fracos. Macacos juntos são fortes. Acontece que os nossos predadores são muito mais fortes do que nós. Não tínhamos chance. Do alto de uma galeria, uma criatura saltou em um de nós, bem na minha frente. Ele começou a ser retalhado como um trapo velho e imundo. Um pouco do sangue dele espirrou no meu rosto. Só tive tempo de gritar e correr para longe. Não havia o que ser feito. Darcy estava com uma expressão de choque, já aceitando a dura realidade que nos esperava. Morreríamos por aquelas criaturas. Eu estava imaginando aparecer algum helicóptero e nos levar embora para um lugar seguro, enquanto o exército jogaria suas potentes bombas para explodir a cidade e acabar com as criaturas. Pensei nos meus pais, se ainda estavam vivos e se tinham fugido para outro lugar. Eu gostava muito deles. Se eu não sobreviver, espero que eles fiquem vivos e possam ler todas essas minhas anotações. Mãe, pai, amo vocês. Fiquem bem. Os outros 2 garotos que estavam fugindo com a gente, eles foram sendo pegos. O primeiro, quando entrávamos em um prédio para fugir e tentar nos esconder. Mas a criatura estava ali dentro. Assim que ele abriu a porta de entrada, a criatura saltou nele. O segundo foi atropelado por uma moto e o jogou longe, virando uma presa fácil. Ele estava gemendo no chão, quando eu e Darcy corremos para o ajudar. Mas ele parecia estar com a perna quebrada e gritando de dor. Com a aparição de uma criatura por ali, tivemos que o abandonar e correr. Entrar em prédio não estava seguro. Ficar na rua não estava seguro. Cadê o isolamento do exército? Eu estava ficando impaciente com tamanha demora. Cadê os nossos salvadores chegando no cavalo branco? Naquela hora, eu estava exausta e não aguentava mais correr. Estava suja de sangue da cabeça aos pés. Já não aguentava mais ver pessoas mortas na minha frente. Foi Darcy que apontou um ônibus de turismo lá na nossa frente. Talvez um respiro de esperança. Ele parecia ter sido abandonado às pressas, mas parecia para nós um bom esconderijo. Eu não ouvia nenhuma criatura por perto. Eu entrei primeiro. A nossa intenção era ficar escondida em um banco lá no fundo, abaixadas, e evitando respirar muito forte, esperando a cavalaria chegar. Mas nada saiu como planejado. Darcy foi agarrada por uma criatura que surgiu do nada e foi arrastada gritando pelos pés para longe. Confesso que eu não tive tempo de chorar. Me escondi no banheiro do ônibus e fechei a porta. E agora aqui, sentada nesse minúsculo vaso sanitário, estou deixando as minhas últimas palavras na esperança de chegar aos meus pais. Ao longe, comecei a ouvir muito barulho de tiros e algumas bombas explodindo. Estava nessa hora me sentindo a última sobrevivente. Talvez a única aluna do colégio ainda estar viva. Será? Improvável. Com certeza outras pessoas escaparam também.
Ouço um barulho de algo forçando a porta do ônibus. Ouço os passos de algo batendo no assoalho do ônibus. Uma respiração pesada. Só torço para que não me encontre aqui. E vá embora muito rápido. Nessa hora, muitas palavras saem erradas no celular. Clico e digito algumas erradas. Faz parte. Com o medo e desespero que eu estou, a criatura agora está mais próxima. Parece que ela farejou meu cheiro. Ela bate na porta.